Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E hoje o papo é direto e necessário. O que de fato é ser escritor no Brasil? Nosso convidado é escritor, farmacêutico, recifense e autor de 3 livros publicados: O Monstro Atrás da Porta, Perfeita Imperfeição e O Doce Veneno da Serpente. Entre páginas e escritas, eu estou trazendo aqui hoje um convidado que vai falar sobre literatura e principalmente sobre as dificuldades, os preconceitos e esse olhar muitas vezes injusto que existe sobre os autores brasileiros. Com o tema Desafios de ser um escritor no Brasil, com vocês o meu queridíssimo Landerson Rodrigues! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Landerson Rodrigues e é um prazer estar aqui agora com vocês. Espero que vocês gostem desse papo e espero que a gente possa trocar bastante ideia e falar um pouquinho aí sobre como é essa questão de autor, como eu comecei, sobre os meus livros. Espero que vocês gostem. E assim, gente, o Landerson hoje, a gente está fazendo uma gravação como sempre, né? Porque nós temos um público de todos os lugares do mundo. E por incrível que pareça, Landerson, a gente tem um público bem, vamos dizer assim, fiel aí na Alemanha, que ele não está mais nas terras protegidas. Sério, eu tenho uma prima, eu tenho amigos, tenho uma prima morando aí, tenho amigos, e a gente já entrevistou até uma professora de alemão daí também. Olha. É uma amiga nossa também. Enfim, eu tenho muitos familiares espalhados pelo mundo. Mas o nosso tema de hoje é desafios de ser um escritor brasileiro, ou no Brasil. E aí, Landerson, antes de a gente passar a primeira pergunta, eu queria começar com a, vamos dizer assim, pergunta-chave, nossa pergunta assim, padrão. Quem é Landerson Rodrigues? Então, gente, Landerson Rodrigues, eu sou farmacêutico, né, digamos assim, de profissão base. Minha profissão base é farmacêutico, sou formado em farmácia. E a minha profissão hobby, digamos assim, eu posso dizer que é um hobby, depois eu explico mais um pouquinho com relação a isso, é ser escritor, né? Eu sou escritor e eu tenho 3 livros publicados, eu escrevo nas linhas do terror, né? E os subgêneros de terror, policial, thriller, mistério, horror, ficção científica, que são algumas coisas que eu estou escrevendo aí mais pra frente. Então eu vou brincando aí com com o gênero do terror e os subgêneros dele. E também, eu sou uma pessoa assim, que minha escrita, ela é direta, ela é rápida e direta, sem rodeios. Eu sou muito cru, né, nas palavras. Eu tenho como inspiração, a nível internacional, Stephen King, com relação no caso, como ele cria os dramas dele. E a nível Brasil, né, digamos assim, de plot twist e tal, essas coisas todas, seria a Larissa Brasil e o Rafael Montes. Então, assim, eu vou permeando com essa galera, e cada livro meu, ele trata um assunto, né? Psicopatia, sociopatia, trata com relação a corrupção, relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, racismo. E assim, eu vou brincando, né, trazendo a ficção para esses assuntos, e você, né, enquanto leitor do meu livro, pode ter certeza que ao sair da leitura dos meus livros, sempre vai ter um debate, né, um tema central ali, onde as pessoas possam debater, tipo, meu Deus, e se isso acontecesse? Meu Deus, e se isso fosse realmente verdade? Então eu gosto de trazer sempre uma coisa ali que realmente pode acontecer, né, ou que já aconteceu, para as pessoas debaterem pós-leitura. Sim, isso é importantíssimo, e principalmente que eu tenho o seu livro, que é O Doce Veneno da Serpente, está aqui comigo. Gente, é um livro que eu vou ser muito honesto. Eu comecei a ler, fiquei com medo. Não é medo, é porque assim, eu li muito Agatha Christie quando era criança.
Então eu fico assim, pensando, refletindo, e aí eu comecei a ler. Eu tô lendo 4 livros, que eu tenho mania de ler assim, um pouco por semana de cada um, né? Uhum. E aí eu viajo do romance, da fantasia, agora tem esse seu de mistério e tem o outro de uma amiga que lançou também um de mistério. Aí eu começo a ler e falo assim, gente, é fantástico, fantástico. É porque assim, esse ano eu tô me dedicando muito a romance, Sim. porque é um local que eu nunca li, nunca li, nunca tive paciência para ler. E, por exemplo, eu li recentemente um romance muito bom que eu falei assim, gente, romance também é legal. É, Então, é uma coisa que chama atenção. E o seu livro a gente percebe, pelo menos nesse que eu tô lendo, O Doce Veneno da Serpente, que tem essas pinceladas mesmo, como você disse, do Stephen King. Tem uma coisa no sentido assim, não é que é uma cópia, a gente quer deixar bem claro isso, mas é o seu jeito de retratar essa influência, vamos dizer assim, literária que ele sim, te trouxe. Mas sim. vamos falar aqui de uma coisa importante. Vamos começar sem rodeios, direto ao ponto, que aqui hoje o nosso chá da tarde ele vai direto ao ponto com esse assunto polêmico. Aham. Dá para viver de literatura no Brasil hoje ou isso ainda é um privilégio de poucos, Landerson? Olha, eu diria que é um privilégio de poucos ainda, infelizmente. Por quê? Porque o mercado literário brasileiro, né, embora ele tenha se expandido muito, muito, muito mesmo, infelizmente quem domina lá no Brasil é são, né, as grandes editoras, né? E aí se a gente for dar nome aos bois, a gente entra aí, por exemplo, Intrínseca, Record, Globo, Faro, enfim, grandes editoras, né? Como é que funciona no Brasil? Não que nos outros países não sejam assim, tá? Mas os autores nacionais de outros países, eu vou usar como exemplo a Alemanha, que é onde eu estou atualmente, eles têm um espaço maior. E eu vou explicar detalhadamente como é que funciona. No Brasil, gente, a literatura, ela é assim. A gente é muito americanizado. A nossa literatura, ela é muito americanizada, né? Então, o que acontece? A gente tem uma intrínseca que ela tem uma equipe que ela mapeia o que está fazendo sucesso fora do país e aí ela traduz isso e distribui abundantemente por todo o Brasil. Isso desde anos, a gente está falando aí, gente, da década de 80, da década de 90, da década de 2000 para cá. Sempre foi assim. Então a gente cresceu, minha geração, a geração passada, a gente cresceu vendo o quê? Vendo Harry Potter, vendo Crepúsculo, vendo Jogos Vorazes, e tudo que vem dos Estados Unidos, eu vou usar os Estados Unidos como exemplo porque é onde mais se influencia, né? O próprio Sim. Stephen King e tal. Então, assim, a gente cresceu com essa cultura de o que é de fora é muito bom, o que é de dentro, não é tão bom. Uhum. E aí, você vai ler e você faz tipo, não, não é isso tudo, sabe? Não é essa coisa toda, mas é o que é oferecido. E o autor nacional, o que é que acontece? Na maioria dos casos, geralmente existem três formas, né, de publicação no Brasil. E aí vai a independente, que é aquela que o autor ele faz tudo, contratos profissionais por ele próprio, o capítulo, Uhum. diagramador, revisor ortográfico e tal, enfim, tudo, e vai montando o livro ali, ele lança por ele mesmo, contrata uma gráfica, imprime esse livro e vai vendendo ali. Uhum. Existem as médias e pequenas editoras, que elas tomaram um mercado muito grande, porque, como eu disse, de uns anos para cá, a literatura no Brasil nacional vem crescendo sim, a passos um pouco de tartaruga, sim, mas vem crescendo, ganhando espaço. E aí essas pequenas e médias editoras, o que elas fazem? Você paga ela um valor, né? Ou ela custeia metade do processo, você a outra metade, e aí ela tem um alcance um pouco maior do que um autor independente, e ela vai e lança você, né? E aí você consegue ganhar um público e tal, tanto é que minha primeira publicação foi assim, a publicação de O Monstro Atrás da Porta, eu fui um autor, né, da editora Pendragon, que faliu, né, em 2023, não, 2024, ela fechou as portas, e eu fui assim, eu paguei metade do processo, a editora entrou com metade do processo, publiquei meu livro, né? E existem, que aí é o sonho de qualquer autor, digamos assim, né? É a publicação tradicional, que é aquilo que o autor, ele entrega a obra à editora, a editora, ela gosta daquilo,
ela lhe paga um valor de adiantamento, 20 mil, 50 mil, 100 mil, não sei, dependendo de quanto ela acha que é o que vale aquela obra, ou com o alcance ela pode trabalhar com aquilo ali. E aí você recebe esse dinheiro e ela faz tudo, né? E aí você ainda ganha por cima das vendas de cada exemplar. Mas esse modelo de negócio é muito difícil no Brasil. As editoras, praticamente elas não apostam nos autores nacionais. Embora eu sei e saiba, agora eu estou completando 8 anos, né, de carreira literária, porque o meu primeiro livro foi em 2018. Então, assim, em 8 anos eu vejo que tem muita gente boa, tem muito livro bom, tem muito livro muito melhor do que livros que fizeram muito sucesso lá fora, fora do Brasil. E o que falta é espaço, né? É espaço e alguém que acredite nisso. O livro, ele tem que ser visto. E para fazer o livro ver, quando você não tem uma grande vitrine de uma editora, é você e você mesmo, né? Então, se você não divulga, ninguém vê. Se você não coloca a cara a tapa e diz assim, ó, gente, compra aqui, vamos atrás e vamos não sei o quê, lá. Se você não tem esse ritmo, infelizmente, pode ser o melhor livro, ele não vai vender sozinho. É possível? Mas é muito difícil. E ano passado na Bienal, tanto é que eu não pude te encontrar no dia que você estava vendendo o seu livro, eu pedi para uma amiga minha aí comprar para você. E eu decidi que eu ia ter um ciclo agora de só escritores nacionais. Eu falei assim, cara, agora eu quero ler, porque obviamente eu leio escritores nacionais quando eu me retrato da profissão, seja no teatro, seja na arte, seja na história da arte, enfim, mas eu queria ler livros, vamos dizer assim, literatura mesmo, fantasia, suspense e por aí vai. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho adorado o que eu tenho lido. Eu tenho visto assim que temos, como você está falando, escritores nacionais maravilhosos, mas infelizmente eu acho também que essa coisa da gente, vou botar assim entre aspas bem grandes, né? Americanizar ou europeizar a nossa cultura, que a gente tem isso, eu falo isso tanto da parte artística quanto da parte histórica, e agora tanto da parte psicossocial mesmo, o brasileiro ele tem essa necessidade de querer se espelhar em outras culturas. E aí, cara, juntando assim, que eu pedi que você seja breve, porque você já respondeu, mas só para reforçar, existe mesmo, você acha que você, que já é escritor, já lançou 3 livros, existe esse preconceito mesmo das pessoas, do brasileiro não querer, de repente, dar a chance para um escritor nacional? Como eu já falei um pouquinho anteriormente sobre isso, só para mudar, eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Como você falou, eu tenho 3 livros publicados, né? O Monstro Está à Porta, primeira edição 2018, Perfeita Imperfeição 2022 e o Doce Veneno da Serpente 2025. E aí o que acontece? Depois da Bienal do Rio, quando eu terminou a Bienal do Rio, eu lancei o meu livro em Recife, né? Que eu sou de Recife, de Recife, né? E aí, o que acontece? Depois, aí veio a Bienal de Pernambuco, né? De Recife, a Bienal de Pernambuco foi em Recife. Participei também, vendi uns livros e tal, tudinho, massa. E aí, gente, um clube de leitura se interessou por fazer a leitura coletiva do meu livro, O Doce Veneno da Serpente. Como estava recente e algumas pessoas adquiriram lá e tal, pegaram autógrafo, não sei o que, foi maravilhoso. E aí, esse grupo, ele faz leituras coletivas mensalmente, né? Então, assim, o livro é dito, tipo assim, 2, 3 meses antes para aquele mês que vai acontecer, e assim eles vão, sabe? E são pessoas que realmente são adeptas, né? Elas são adeptas mesmo à leitura e tal. Então, as pessoas compram o e-book ou compram o livro e tal, e elas se reúnem para... Massa. E aí, o meu segundo livro, Perfeita Imperfeição, ele fala sobre relacionamento abusivo, né? Relacionamento tóxico e tal. E a história de uma mulher e tal, e você, né, vê desde ela ir ao fundo do poço e ela reacender, né, enquanto mulher e tal, enfim. E eu toco nesse assunto. E aí, os organizadores desse clube achou interessante de pegar esse livro e colocar ele como leitura coletiva de março
né, do mês das mulheres para falar sobre esse tipo de assunto, até porque o Brasil vem ainda, né, nessa crescente de feminicídio, nessa crescente de violência contra a mulher e tal. Então queriam debater isso através da literatura. Como esse livro fala sobre isso, vamos aderir, vamos. Então foi jogado lá, né, que esse livro estaria, esse meu livro, ele estaria, né, nessa leitura coletiva em março. Lembre-se, ele foi dito no início de dezembro. Sim. Até aí tudo bem. Eu estava nesse processo de mudança, né, de sair, né, de mudar do Brasil, né, para aqui para a Alemanha. E aí, gente, foi acontecendo e tal, e eu só via, eu vi as fotos dos encontros, né, tipo, teve o encontro de dezembro, aí foi um livro do Stephen King, aí todo mundo tava lá com um livro, com não sei o que, aquele negócio todo, não sei o que, massa. Aí teve o encontro de janeiro, aí foi outro livro, foi um livro de romance internacional, o pessoal tava lá com Kindle, com não sei o que, massa. Em fevereiro não teve esse encontro, por quê? Por causa do carnaval. Carnaval em Pernambuco, todo mundo sabe que é uma religião, né? Então, assim, as coisas param, o negócio todo e tal, enfim. É igual o Rio, nada funciona. Parou. Não tem esse mesmo, que as pessoas estariam viajando, falando, enfim, ok. Chegou março, que era o livro de quem? Landerson. Sim. Gente, um grupo de quase, eu acho, umas 25 pessoas, 23, para ir beirando os 20. Apenas 3 aderiram. Apenas 3 aderiram à leitura coletiva, que foi dita em dezembro. E eu estou falando de pessoas que realmente são adeptas à literatura. Então aí você vê o quanto é difícil. E aí entra uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui nesse momento, que é os livros brasileiros, eles ainda têm que ter artifícios maior de chamar a atenção do que os internacionais, para poder ver se capta o pessoal. Você está aqui na minha frente, você leu meu livro, você viu como é belíssima a diagramação, como é um caprichoso, Sim, como é tá aqui, na na minha mão, gente. Então, O 12 Veneno da Serpente todo, foi lançado esse ano? 2025. Não, ano passado. Isso. E sabe o que mais me chamou a atenção? Desculpa até te cortar, mas é bom a gente abrir já pra gente chamar bastante espaço para as pessoas. É legal, porque assim, eu tô na página. Cadê a página que eu tô, gente? Peraí, cadê o número da página? Eu tô na segunda. 90. É que o diário não tem. Não tem páginas o diário, mas é 92, se eu não me engano. É muito legal, porque tem partes que são o diário da personagem. Isso. Sabe? Eu acho isso muito interessante. Então, é como se você estivesse lendo o que realmente a personagem escreveu no seu próprio. A intimidade, vamos colocar assim. Isso, exatamente. Continua, desculpa. É porque eu achei importante falar. Não, tranquilo, mas eu queria chamar a atenção exatamente disso, que eu tento colocar nos meus livros os 3. O Monstro da Porta tem uma diagramação diferenciada, o Perfeito e Perfeição tem uma diagramação mais diferenciada ainda, que eu vou falar um pouquinho sobre, e esse tem essa diagramação, que é como se que você imerge na história. Tem os recortes de revista, tem o histórico médico e tal, enfim, tudo. Então, eu já faço isso, gente, tentando ter algo que se sobressaia visualmente do livro internacional. Porque o livro internacional, ele não vem com aparato nenhum, absolutamente nenhum, a não ser o nome do autor famoso, né? E ele é vendido por 70, 80, 90, 100 reais, 50 reais, né? E as pessoas compram assim, sabe? Enquanto o autor nacional, ele tem que ter algo a mais. Se ele não tiver algo a mais, ele fica para trás, e mesmo com algo a mais, as pessoas ainda vão falar mal. E lembrando, eu não estou dizendo que toda a literatura nacional vai ser assim, ai meu Deus, a melhor. Não. Até porque a gente não tem acesso a toda a literatura europeia. A gente não tem acesso a toda a literatura americana, nos casos dos Estados Unidos, né? A gente só tem acesso ao que faz sucesso, tipo, os melhores do New York Times, os melhores do The Guardian, os melhores de não sei aonde. Então, assim, as grandes editoras, elas observam isso e trazem esse autor, traduzem ele, né? E ele vem traduzido para lá. Então, assim, a gente tem acesso às melhores, entre grandes aspas, literaturas que estão fazendo sucesso no mundo. Entendeu? Então, não se pode dizer que, tipo assim, toda a literatura estadunidense é boa porque é o que chega no Brasil. Não. Toda a literatura que vem da Europa, que é traduzida, não. Você está tendo acesso a um livro que fez sucesso, que passou semanas sendo vendido, que a editora grande do Brasil viu,
achou interessante financeiramente e tá levando pro Brasil para também ganhar dinheiro em cima dessa história. Com 3 livros publicados, você já conquistou um espaço assim, vamos botar assim, um espaço seu. As pessoas meio que sabem que você é um escritor de suspense, né? Tem toda essa pincelada. Mas mesmo assim ainda enfrenta barreiras. O problema está no mercado, no público ou nos dois? Sim, mesmo você tendo 2, 3, 4, 5, 7 livros, eu conheço autores mesmo que foi publicado pela HarperCollins, sabe? Que foi publicado pela, sei lá, uma maior assim, companhia das letras e tal, e mesmo assim ele ainda enfrenta dificuldades, né? Por quê? Porque, como eu te disse, o público, ele tá ali, ele existe, mas ele tem que ser alimentado, né? Alimentado sempre, 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 sempre. E isso é o que quebra um pouquinho, né, a questão do autor, porque primeiro que você tem que estar sempre se reinventando, segundo que você tem que estar sempre trazendo histórias que façam com que as pessoas tenham interesse de ir lá comprar, e terceiro que você tem que ter um bom marketing, né, um bom marketing mesmo. Então, assim, toda uma estrutura, todo um planejamento, todo um negócio para fazer com que as pessoas vejam, para fazer com que as pessoas se interessam, sabe? Mas eu creio que é um pouquinho dos dois. Eu vou usar um exemplo de agora, nesse exato momento. Antes de a gente chegar aqui nesse podcast, eu não sei se você soube, mas o governo acabou de lançar o Mac Livros, né? Que é uma plataforma gratuita e tal, não sei o quê. E Sim, eu vi a propaganda no Instagram, né, que o presidente tá fazendo, né, Lula. E aí, gente, eu achei massa, é maravilhoso, eu achei incrível, é uma coisa incrível. Porém, tinha dizendo assim, escolha a sua próxima leitura. Aí tinha assim, romance, ficção, fantasia, policial, não sei o quê. Não tinha um autor brasileiro na propaganda do Mac. Mais uma vez, eu não estou reclamando, eu acho a ideia fantástica. Eu só estou dando um exemplo justamente na questão de tipo, espaço. Os autores independentes, os autores brasileiros, os autores que são menores, que é os autores ali da terra nacional Brasil, a gente não tem espaço, infelizmente. A gente tem que literalmente correr com as nossas próprias pernas e os nossos próprios recursos para bater de frente com todo esse avalanche que tem aí de grandes editoras, de grandes, sabe, de coisas assim. Meu querido, você que está chegando aqui agora, mas os nossos ouvintes já sabem que toda vez que esse sininho toca, significa que nós estamos no final do nosso chá da tarde, infelizmente. Mas antes, nós temos o nosso famoso e conhecidíssimo e aguardadíssimo Jogo das Xícaras. O nosso Jogo das Xícaras é uma brincadeira muito legal que se trata do quê? Nós temos aqui 4 xícaras para o nosso convidado e cada xícara tem um sabor diferente. A xícara de chá número 1 é o nosso chá de canela, que é um jogo rápido. A xícara de número 2 é o chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida que você traz pra gente. A 3 é o chá de abacaxi com gengibre, ou uma questão problemática e polêmica. E a xícara de chá número 4 é o chá de maçã, baunilha e mel, que é uma pergunta que você traz aqui pra mim, que pode ser qualquer pergunta, que eu vou responder também. E aí agora eu vou embaralhar aqui as nossas xícaras. Vamos embaralhar. E aí eu quero que você escolha. Primeira, segunda, terceira ou quarta xícara? Terceira. Terceira xícara é o chá de canela, é um jogo rápido. Eu vou perguntar e você vai responder na lata. Então, vamos lá. Já estou aqui com as perguntas. Tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça, hein? Não pode pensar muito. 3, 2, 1... Brasil ou Alemanha? Brasil. Leitura calma ou com ação? Com ação. Susto ou sangue? Ai, meu Deus, meio a meio, mas eu vou no susto. Mocinho ou mocinha? Mocinha. Eu sou do Herói time ou que vilão? escreve mais mulheres. Isso aí, herói ou vilão? Ai, meu Deus. Lascou, mas vamos de vilão bem construído. Aquele que deixa a pessoa...
Landerson, olha, foi maravilhoso ter você aqui no nosso Chá da Tarde. Eu queria muito você já estava na listagem desde o ano passado de convidados, mas como a gente faz um programa só por semana, a gente, né, são muitas coisas acontecendo. Fiquei muito feliz de ter aceitado, mesmo você estando longe aí, porque agora você tá na Alemanha, né, eu tô aqui no Rio. Quem sabe no nosso próximo Chá da Tarde a gente vai estar tomando um chá em Paris, quando eu estiver de volta em Paris. Já quem sabe, Então, se me avisar com antecedência, a gente pode... 3 horinhas de trem, meu querido. 3 horinhas. Vem de trem. De trem é a coisa mais linda. Você tem que ver. Ai, é ótimo pegar o... Talvez, eu não posso prometer, porque depende de muita coisa, mas estou me organizando, talvez, para ver se consigo ir para a Bienal de São Paulo esse ano. Ah, olha só. Interessante. Eu ainda não sei se eu estarei lá, mas quem sabe. Bem, talvez. E agora é o nosso momento show da Xuxa. É o nosso momento onde você deixa um oi para quem você quiser, um beijo, um alô, deixa seu arroba para as pessoas que quiserem procurar o doce veneno da serpente, ou o monstro atrás da porta, ou a perfeita imperfeição, tá? Esse momento é seu, meu querido, nas nossas redes radionetifônicas. Gente, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, que escutaram. Agradeço demais o convite, né, do Chá da Tarde. É sempre um prazer. Pode me chamar quantas vezes mais, eu sempre virei, porque é muito bom. Eu acompanho já a sua página há um tempo. Estou muito ansioso para receber o seu feedback com relação ao desenvolvimento de vídeo. Eu só olhando assim, tipo, meu Deus, será que ele postou? Será que ele postou? Será que ele tá valendo? Para saber o que você está achando. E, gente, assim, meus livros eu expliquei para vocês, né, no início do que se trata, de como o que vocês podem esperar da minha história. Se você gosta disso, se você acha que é interessante para você, plot twist, suspense, thriller, policial, investigação, então tem aí o Monstro Atrás da Porta, Perfeita Imperfeição e o Doce Veneno da Serpente. Todos eles estão disponíveis, tanto em versão digital quanto em versão física. Você encontra na Amazon, por exemplo, ou em outras plataformas, né? Que olha, gente, isso é importante. O link de todos eles estão no meu perfil, né? Para quem quiser me seguir, @Landerson, com 2 A's, 2 E's e 2 O's. Muito agradecido a todos vocês que estão aqui. E é isso, gente. E se vem uma coisinha nova aí, talvez, ano que vem. Estou me organizando, depois dessa mudança toda, né? Mas acho que ano que vem já vem aí um lançamento, e é onde eu vou me aventurar aí um pouquinho no sci-fi, né? Na ficção científica. Quem sabe aí, mas vamos aguardar. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.